1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45, é parte do texto áureo que nós lemos na escola bíblica dominical sobre a batalha de Davi e Golias. Quero tirar rápidas lições para a gente levar para a nossa vida e aprender com Davi alguma sabedoria que ele demonstrou durante esse processo. E claro que, já que a gente está falando de inteligência artificial, por que a gente não poderia recriar Davi no dia que ele foi chamado para levar comida aos seus irmãos e ele enfrentou Golias? Então quem vai ler esse texto com a gente vai ser o próprio Davi. Coloca na tela para mim, por favor. Eu sou Davi no tempo que pastoreava ovelhas. Meu pai acabou de pedir para levar lanche para meus irmãos no campo de batalha. Acho que vocês já sabem como essa história vai terminar. Todos me viram derrubar o incircunciso filisteu Golias. Mas ninguém me viu matar urso e leão. Quando ninguém está nos vendo, é o momento que Deus está nos preparando para o evento que todos irão nos ver. Hoje eu quero ler a porção da Bíblia que conta a história de como Deus me usou para trazer vitória para meu povo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 ao 47. Eu, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Amém. Se você ama a palavra de Deus, diga bem alto: eu amo a Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos, avançando pela fé. Você pode aplaudir o menino Davi aqui, gente? Fui lá e digitei. Peguei a descrição bíblica de Davi: ruivo, pequeno, frágil. Cria aí criou esse menino aqui, ele leu pra gente aqui, né? E vocês viram que o texto ele falou assim: Davi, porém, foi ao filisteu. Ele falou assim: eu, porém, fui ao filisteu. Esse contexto e esse texto que nós acabamos de ler tem ensinamentos extraordinários. Davi, mesmo sendo muito jovem, para muitos até um pouco imaturo, e de fato demonstra sim em algumas das suas ações imaturidade. Mas saber que mesmo a imaturidade dele é usada por Deus para fazer coisas que pessoas maduras não fazem. Nós temos que começar a entender isso baseado naquilo que eu falei ainda agora, enquanto nós acabávamos de cantar aqui. Porque a guerra que Davi e Golias tiveram, na verdade ela aponta para um arquétipo, para um simbolismo das guerras que eu e você enfrentamos todo dia. Quem nunca usou a frase Davi e Golias para descrever um grande desafio, uma grande luta, uma grande batalha, um grande enfrentamento que você está vivendo? Às vezes eu acho que a gente até não é fiel ou não é digno da Bíblia, porque a gente está devendo conta de água, conta de luz, está alguma coisa atrasada, e a gente fala assim: eu estou enfrentando um gigante. A gente pega uma batalha épica de um matador treinado, de um exército que ameaçava o povo de Deus, e a gente reduz aquilo a uma conta de água e a uma conta de luz. Mas a grande verdade é que isso nos inspira, porque o simbolismo dessa história se correlaciona com a nossa vida, porque todos nós temos um gigante para enfrentar. Todos nós temos uma batalha para vencer. Eu não sei você, eu não tenho só um Golias não, eu tenho um exército inteiro de Golias para enfrentar, para derrubar, e eu sei que com o meu Deus eu vou vencer cada uma destas batalhas. Então você entende? Esse episódio que o próprio Davi, em inteligência artificial, citou, foi o que o trouxe à evidência. Ele não se torna conhecido ou famoso pelo povo por causa da unção. Ele se torna conhecido e famoso por causa da luta
Ele foi ungido na casa do seu pai, e até quem viu a unção não o respeitou. A sua família, mesmo tendo visto, presenciado, testemunhado o profeta Samuel derramar óleo dizendo: esse aqui é o próximo rei de Israel, não foi aquilo o bastante para que as pessoas acreditassem que ele teria capacidade para reinar. Por quê? Porque unção não serve para me evidenciar e me tornar famoso, mas ela me prepara para as lutas. O que me evidencia? Vitória sobre lutas. Ele ficou conhecido por todo o povo por causa da luta e da vitória, mas ele precisava da unção, porque foi a unção que preparou e capacitou ele para derrubar gigantes. Ele não era conhecido pelos homens, não, só depois da luta, mas por Deus ele era conhecido. Eu dou glória a Deus por isso. Pode homem me ignorar, pode homem me humilhar, mas eu tenho um Deus que sabe exatamente qual é a minha capacidade. É tanto que quando ele fala para Samuel, Samuel também erra. Ele fala: Samuel, eu não vejo como tu vê. Tu vê o externo, eu vejo o interno. Deus havia visto aquele garoto muito antes até do seu pai e da sua família poder ver a capacidade que ele tinha. É tanto que a Bíblia vai citar Davi de maneira direta, explícita e implícita, muito antes dele enfrentar esse gigante. Primeira menção ao nome dele está lá em Ruth capítulo 4, versículo 17, onde é citada a genealogia dele. Então cita o seu bisavô, o seu avô, o seu pai Jessé e depois ele. Segunda citação, e aqui é uma citação implícita, está em 1 Samuel, porque os filhos de Eli fazem errado aos olhos de Deus. Então Deus trata a casa de Eli, e ele fala assim: Eli, vou levantar um sacerdote fiel, apontando para Samuel, e esse estará diante do meu ungido. Esse ungido que estará diante do sacerdote fiel, que é Samuel, chama-se Davi. Terceira citação dele, também implícita, não é citado o nome dele, mas sim a pessoa dele. 1 Samuel, capítulo 13. Saul, ele entrega um sacrifício, que era atribuição de um sacerdote, e porque ele agiu fora da unção que Deus havia dado, Deus fala para ele assim: me desagradei da tua atitude, por causa do seu erro, por causa disso, eu já escolhi alguém melhor do que você para o seu lugar. Ele não diz o nome de Davi, mas Davi é a pessoa a quem Deus está se referindo. Então ele leva Samuel para a casa de Jessé, unge o menino, e ele recebe a primeira unção. Depois da unção, continua desconhecido. Notoriedade não deve vir por causa da unção. A notoriedade vem por causa das batalhas. Tem muita gente que acha que, mas eu sou ungido de Deus. Amém, isso é muito bom. Mas existem algumas batalhas que você vai ter que enfrentar para Deus trazer a notoriedade que você tanto espera. Ou na verdade, Davi nem esperava ter notoriedade. Ele só agiu de acordo com aquilo que Deus estava o preparando. Muita gente quer galgar espaços altos, grandes cargos, mas não entende que por trás daquilo existem batalhas extraordinárias e gigantes. Elevação só vem através de batalha e de vitória. Mas você precisa de unção para te capacitar para elas. Para cada uma delas. Então, a unção me capacita para a luta. E quando eu vou lutar, eu derrubo gigantes. Assim como Jesus falou: o Espírito Santo está sobre mim, porquanto ele me ungiu para. E ele cita a lista de coisas para a qual ele foi ungido. Não adianta saber que você é ungido. Você precisa saber para que você foi ungido. Davi sabia muito bem para que ele foi ungido. Por quê? Porque na primeira chance que ele teve, quando chegou no campo de batalha, ele falou: quem é esse incircunciso filisteu para abrir a boca e soltar esse bafo e falar mal do Deus dos exércitos e do Deus de Israel? E ele se escala para essa luta, e essa luta também é simbólica. Conforme eu falei aqui, por quê? Porque ele fala assim: dai-me um homem para lutar, e quem vencer, o exército é vencedor. Então quando Davi desce, ele não está representando só a si, nem só a sua casa, nem só a sua família ou sobrenome. Ele está representando todo um exército, toda uma nação, e representando um Deus. Então todas as suas vitórias não são vitórias pessoais suas, são vitórias da sua casa, da sua família, da sua igreja e do teu Deus, aleluia. Mas de igual modo,
Todas as minhas falhas, quedas, pecados, deslizes, não me afetam só também não. Afeta a minha casa, o meu sobrenome, a minha família, o meu pastor, a minha igreja e o meu Deus. Se você está aqui dentro e Deus colocou sobre você uma unção, tenha responsabilidade com isso, porque a tua vitória é a vitória de muitos, mas a tua derrota é o choro, é o escárnio e é a humilhação de muitos. A palavra vai falar que Golias, todo dia, por 40 dias, desce no vale e desafia alguém para lutar. Isso aqui vai apontar para a gente, não apenas para guerras que se levantam de vez em quando, mas para guerras recorrentes. Eu não sei você, mas eu tenho os Golias assim, todo dia, meu irmão. É todo dia. Liga um número, quando dá 0,30, 0,41, fala, não vou nem atender porque é um Golias querendo me cobrar alguma coisa aqui, eu não vou nem atender isso aqui. Todo dia me liga 3, 4, 5 vezes. Sabe aquela luta que há muito tempo te atormenta, te humilha, bate na tua porta, te provoca, te incita? Essa batalha, ela está apontando, está nos relacionando ao que Davi vivia, ao que o povo de Israel vivia. Não é só um problema pontual, é um problema que nos assola, que nos incomoda, que aponta o dedo na nossa cara todos os dias. E nós precisamos tomar uma postura, descer no vale, enfrentar esse gigante e vencer essa batalha. Caso contrário, ele cresce e ganha espaço na minha vida. Quer ver a prova disso? 1 Samuel, coloca na tela para mim aqui, Nata. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 2, 3, e você me acompanha na sua Bíblia, ou aqui, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 2, diz assim, olha: porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da além, e os israelitas no outro monte do lado da quem? E entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça e lute contra mim. Versículo 16, e apresentou-se por 40 dias. Está aqui o desenho, está aqui o prompt da história, está aqui aquilo que eu desenhei aqui. Bota para mim aquela tela da luta sem os guerreiros, por favor. A Bíblia fala que o exército de Israel estava no monte do lado da além, e o exército dos filisteus estava no monte do lado da quem? Um aqui em cima e o outro aqui em cima, e no meio deles um vale. E o texto me fala que Golias desce do monte que o seu exército estava lá para baixo. E quando ele chega lá embaixo, 2 vezes por dia, durante 40 dias, ele fala: desce alguém aqui para lutar comigo. Chama alguém aqui, desce aqui se você é macho. Chama alguém aqui para lutar contra mim. Chama alguém aqui para lutar. Durante 40 dias. Agora bota para mim versículo 23. Por 40 dias ninguém fez nada. Por 40 dias eles eram humilhados, dedo na cara, apontados. Um gigante se levantava e ninguém tomou nenhuma atitude. E estando Davi ainda a falar com eles, porque Davi foi levar lanche aos seus irmãos, e ouviu isso no 40º dia, falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele. Você percebeu a mudança de postura de Golias? Por 40 dias ele desceu do monte e foi lá embaixo no vale. Como ninguém quis desafiá-lo ele lá embaixo, ele começou a tomar território. Ele não está mais desafiando lá embaixo, ele sobe na montanha onde estava o exército de Israel, porque quando eu não entro em conflito, quando eu não trato, quando eu não encaro os gigantes que estão gritando contra mim, eles crescem e tomam espaço na minha vida. Qual é esse pecado que você não está entrando em conflito contra ele? Qual é esse vício que você está deixando? Não vai passar. Um dia, o tempo
é Senhor de todas as coisas. Não! E se você não trata, se você não apresenta diante do altar, se você não procura ajuda para resolver esse gigante, ele vai subir na tua vida, vai tomar mais espaço e vai te dominar, até você ficar acovardado e sair correndo. Você não vai conseguir mais conviver com as pessoas, você não vai conseguir mais viver em família, viver em sociedade, se você não enfrentar o gigante que todo dia bate na tua porta. Tenha hoje e receba o espírito de Davi, o espírito de coragem. É o espírito daquele que ouve o gigante falar e fala: ninguém vai fazer nada, conta comigo, eu vou enfrentar esse gigante. Meu Deus do céu, aleluia. Porque se eu não enfrento, ele cresce na minha vida, ele toma espaço na minha vida, até o momento que eu não consigo mais dominar. Unção de Davi. Sabe qual é a unção de Davi aqui? É a unção do cabeça quente. Tem alguém esquentado na tua família? Tem alguém que é pavio curto? Se tiver do teu lado, diga assim, bem baixinho: amém, pastor. Meu Deus, todo mundo falou bem baixinho, amém? Lembra que eu falei para você que às vezes até a imaturidade, se está direcionada por Deus, Deus usa para o bem? Porque tem gente que é esquentada, tem gente que perde a estribeira, como fala, né? Tem gente que vai de 0 a 100 muito rápido. Pastor, esse cara é cabeça quente, entenda. Não ore para Deus arrancar essa característica da sua personalidade. Ore para Deus redimir essa característica da sua personalidade. Sabe por quê? Porque numa situação como essa, são os cabeça quente, pavio curto, que enfrentam o Golias que todo mundo tem medo de enfrentar. Então, às vezes, a gente tem alguma característica que nós achamos que é ruim. Aí Deus fala assim, ó, pode até ser ruim se você usar da forma errada. Deixa eu redimir essa característica que eu coloquei na tua vida, porque quando eu pego um pavio curto, um cabeça quente, eu coloco num ambiente de batalha, e ele bota o dedo na cara e enfrenta os gigantes que todo mundo está acovardado e tem medo de lutar. Então, toda vez que você, eu sei que a esposa reclama de você, ou você reclama da esposa, mas olha assim, Senhor, não arranca de mim isso não, mas usa para que a tua glória seja manifestada na minha vida. Porque você entende, existem guerras que pessoas pacíficas não lutam. Deus tem que levantar um pavio curto. E os pavio curto dizem? Todo mundo da igreja, aleluia. Deus usa. Eu digo isso. Quem é do Tempo Sede já ouviu falar esse testemunho. A Rede Boas Novas completou 30 anos. Eu falei de tecnologia aqui. O pastor Samuel tinha 28 para 29 quando Deus colocou esse desafio no coração dele lá em Manaus, no Amazonas. E toda vez que ele ia para a convenção da igreja, a convenção geral, ele pegava processos de disciplina para ser expulso, porque televisão era pecado e a igreja não podia ter televisão. Aí hoje está todo mundo metendo a mão no bolso para pagar milhões para ter 30, 1 hora e meia em qualquer outra televisão. Ele era mais novo do que eu quando ele colocou o desafio para a igreja, e as parcelas mensais de pagamento da televisão era mais que o dobro da renda total da igreja. Se eu lanço um desafio desse para essa igreja, o primeiro a sair de ambulância desse culto é o pastor Marcos Oliveira. Aí eu perguntei do meu pai, se fosse hoje, ele falou, nunca faria. Por quê? Porque eu faria muita matemática. Então entende? Deus usa até a nossa inconsequência da juventude para que o nome dele seja exaltado. Porque quem faz muita matemática não desceria no vale para enfrentar um gigante matador. Mas quando ele tinha muita coisa na cabeça, ele falou, eu preciso usar alguém com coragem e que não veja muitas consequências, que não faça muita matemática. Então Deus usa até o que nós achamos que é imaturo, até o que nós achamos que é errado. Deus não quer arrancar uma característica da sua vida, Deus quer redimir e usar da maneira correta. Será que alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! E aqui a gente começa a ver. É doido, mas é sábio, porque ele faz as perguntas certas. Tem uma frase da pessoa que ele fala assim, sabedoria do homem não é notada apenas pela resposta que ele dá, mas pelas perguntas que ele faz. Quais são as primeiras perguntas que ele faz? Quem é o gigante? E o que eu ganho se enfrentar ele? Você já perguntou isso para as batalhas que você escolhe? Seja mais seletivo nas batalhas que você escolhe. Porque tem batalhas que você sabe que vai ganhar, mas o que você ganha com isso? Não entre em batalhas, mesmo tendo certeza que você vai sair vitorioso, se não tem recompensa dela. Não entra numa batalha
de discussão com a tua esposa não, meu amigo. Porque mesmo que você ganhe, não tem recompensa nenhuma para você. O que é isso? Isso é sabedoria. Ele pergunta as coisas certas para entender qual é a luta que eu vou entrar. Mas a pergunta dele é diferente, ele tem uma postura diferente dos demais. Porque lá no versículo 26 desse mesmo capítulo, ele fala assim, ó, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A pergunta dele não foi assim, quem é esse gigante aí? Quem é esse cara grande aí? Quem é esse maromba aí? Quem é esse matador? Não. O exército de Israel falava, olha aquele grande guerreiro, e você vai ver daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre a maneira como o exército notou e falou de Golias. Mas quando Davi olha para Golias, ele fala assim, ó, quem é esse incircunciso filisteu? Ele não fala quem é esse gigante, quem é esse incircunciso. Davi não exalta o tamanho do inimigo, ele exalta o tamanho do Deus que ele serve. Quem é esse doido para querer falar isso e enfrentar o Deus dos exércitos? Você está entendendo? Uma chave de sabedoria para você começar a vencer as batalhas e gigantes aqui. Para de engrandecer o teu gigante e comece a exaltar o tamanho, a grandeza e o poder do Deus que você serve. Reconheça quem é que está com você. Não tem aquele corinho? Quão grande é meu Deus. O tom lá em cima, eu não sei puxar no tom certo. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Me ajuda, ML. Quão grande é o meu Deus. De novo, quão grande. Quão grande. Abaixo cantarás. Abre o teclado aqui. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Primeiro ensinamento para você vencer esse gigante: comece a falar o tamanho do Deus que você serve. Reconheça quem está com você. Para de ficar exaltando a grandeza, a força, o dinheiro, a influência daquele que te enfrenta. Do teu lado está o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso. Pastor, eu não gosto muito de quão grande você é. Se você gosta de pentecostal, canta grandão, grandão da Galileia. Volta na sua casa, bota no 3 palavrinhas, tem uma música assim: meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, e tem tudo em suas mãos. Cantei errado, né, a música do 3 palavrinhas. Está na hora da gente começar a botar isso para os nossos filhos ouvirem. Por quê? Porque os Golias estão se levantando contra eles dentro de casa. Está na hora da gente ensinar para esta geração pequenininha o tamanho do Deus daquela casa, o tamanho da fé, o tamanho daquele que você serve. O nosso Deus é grande. Cuidado. Não é porque você vai vencer a batalha que você deve entrar para essa batalha. Se não tem algo para você ganhar como recompensa, deixa quieto. Existem muitas batalhas que a gente tem que aprender a se desviar. E eu aprendo isso com Davi, nesse texto, lá no versículo 28. Ouvindo Eliabe, porque ele chega no campo de batalha, ele ouve, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus o exército do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus dos exércitos? Eu enfrento ele. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Olha o desdém dele. Cadê aquelas ovelhinhas que tu cuida? Por que tu saiu de lá? Por que tu veio aqui? Bem conheço, Davi, a tua presunção, a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja, para ver a humilhação. Respondeu Davi: o que é que eu fiz agora? Não tem nada a ver, não. Fiz somente uma pergunta: quem é o incircunciso filisteu? E olha o versículo 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa.
O irmão Eliabe não gostou da postura de Davi, foi para cima de Davi, questionando a motivação pela qual Davi estava naquele local. Mas Davi sabia muito bem que o inimigo dele não era Eliabe, era Golias. O irmão dele veio com ofensa, mas a Bíblia fala assim, ele se desviou do seu irmão. Não vá para a luta contra o seu irmão. Não vale a pena. Se alguém da sua família, se alguém dos seus primos, dos seus pais, de sogro, de sogra, o que for, eu sei, porque eu aconselho também pessoas, existem lutas familiares gigantes. Meu irmão, sabedoria de Deus para Davi e para a guerra que você está vivendo, desvia. Não enfrenta não, por quê? Porque não vale a pena, não existe recompensa nessa luta, e Davi sabe muito bem, porque lá na frente tem um segundo conflito. O rei a qual ele ia suceder, Saul, queria matá-lo, perseguiu ele, e Davi teve chance de matar e aniquilar, e acabar a parada, e tomar o trono, e pegar a coroa, e se coroar rei matando Saul. Mas sabe o que ele fez? Fugiu. Por quê? Porque Saul era líder, e líder ungido por Deus. E ninguém deve tocar no ungido de Deus. Do seu irmão, ele desviou. Do líder, ele fugiu. Mas quando veio um incircunciso, ele foi com pedra em tudo para cima. Tenha discernimento e sabedoria para identificar qual é a guerra que merece a minha atenção, qual é a guerra que merece o meu esforço, quais são as guerras que eu enfrento que merece o meu sangue e o meu suor, porque existem guerras que não valem a pena. Existe guerra que não vale a pena. Não lute com família, não lute com líder, mas quando se levantar um incircunciso, pode pegar pedra, porque Deus é contigo. Você também tem que ter a sabedoria para ouvir as vozes corretas. Porque quando ele falou, eu vou enfrentar, primeira voz, primeira não, ele ouviu várias vozes aqui, né? Saul chega com ele e fala, rapaz, mas você é muito moço, mas você é muito esguio, mas você é muito pequeno, mas você é muito fraco. E ele é um gigante matador. Aí a minha pergunta para você é, desde quando Deus precisa de gigante para matar outro gigante? Aleluia por isso. Deus não precisa de gigante para derrubar gigante. Deus usa você para derrubar os gigantes que estão na sua frente. Deus não precisa de QI, Deus não precisa de diploma, Deus não precisa de dinheiro para você virar o jogo. Deus quer te usar da maneira que você é. Cuidado com as vozes que você escuta. Não troque as armas que Deus te deu pela armadura de Saul. Não faça como Adão fez. Adão peca e ele se esconde de Deus. Deus vem ao Éden, vai atrás dele, ele está escondido e fala, Adão, por que tu está escondido? Senhor, porque eu estou nu. Aí Deus fala, mas quem te disse que tu está nu? Não foi Deus. Mas ele se viu porque ele ouviu outra pessoa. Ele ouviu outra voz. E a voz que você ouve vai identificar como você se vê. Aleluia. Porque o mundo tem vozes. O mundo está falando para a igreja, está falando contra a igreja, está se levantando contra a igreja, e vão chamar a gente de um monte de coisa. Quando você falar, e agora pastor, porque tem gente que fica assim, e agora pastor, a gente não vai poder pregar, será que a gente vai ser preso, será que a gente vai ser multado? Eu falo, querido, para de ouvir um pouco as vozes do jornal, as vozes dos blogs, as vozes dos influenciadores, e abre a palavra de Deus, e vê o que Deus está falando ao seu respeito, porque você vai se enxergar e se identificar baseado em quem você escuta. A voz de Eliabe vai falar para ele, é uma voz de desdém, ei, cadê tuas ovelhinhas? O que tu veio fazer aqui? A voz de Saul fala assim, tu é muito fraco, tu não pode encarar esse gigante. É a voz do desencorajamento. A voz de Golias, do gigante, vou te matar, vou pegar, vou abrir as tuas tripas, e das tuas tripas eu vou dar para as árvores de rapina e para as bestas do campo. Do exército que fala, o gigante é muito grande, não dá para enfrentar. Então, antes de Davi lançar o primeiro golpe, ele já ouviu 4 vozes de desencorajamento. 4 vozes inimigas. E sabe de uma coisa?
não teve uma voz de encorajamento. Pega o texto, tu não vê Deus abrindo o céu, mandando um pombo, falando, usando um profeta, falando, eis que te digo, eu estou contigo, meu filho. Ele não ouve a voz de Deus. 4 vozes contrárias e nenhuma voz a favor. Mesmo assim, Davi encara o gigante, porque o silêncio de Deus é mais poderoso do que a voz do inimigo. Para vencer, eu não preciso ouvir Deus, eu preciso conhecer Deus. Isso aqui é diferente, gente. Eu posso pregar alguma coisa aqui? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente? Se você ler o texto, fala, quando o rei Nabucodonosor olhou, existia um 4º homem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego não viram um 4º homem na fornalha. O texto fala que o rei, que enviou o inimigo, que ordenou que eles fossem jogados, quando o inimigo, o rei, olhou, ele viu que tinha um 4º homem na fornalha. Eu não preciso ver Deus, é o meu inimigo. Quando olha para mim, ele vê que tem um 4º homem andando do meu lado, que tem proteção comigo. Eu não preciso ouvir Deus. Por quê? Porque se eu conheço, eu confio. A minha esposa não precisa mandar mensagem e falar todo dia, te amo, te amo, te amo. Eu não preciso ouvir, te amo da minha esposa para saber que ela me ama. Por quê? Porque eu confio nela. Quando você se relaciona e conhece alguém, você confia. E confiança não é saber tudo que a minha esposa faz. Confiança é não precisar saber. Eu não preciso saber o que ela está fazendo. Por quê? Porque eu confio nela. Porque eu me relaciono com ela. Porque eu conheço ela. E quando eu conheço Deus, eu não preciso ouvir Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, eu confio em tudo que Ele já fez no passado. E aquilo que Ele fez no passado é um reflexo para a minha fé daquilo que Ele também é capaz de fazer no futuro. Alguém está entendendo isso? Às vezes você está aqui, pastor, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Deus não está dizendo se é para comprar ou vender, se é para assinar ou não assinar, se é para entrar ou se é para sair. Pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus porque um gigante está se levantando. Se você conhece a palavra de Deus, veja o que Ele fez no passado e Ele vai dar respaldo na sua decisão no presente. Eu não preciso ouvir, eu preciso conhecer. Quando eu conheço, eu sei que o que Ele fez no passado me traz confiança para aquilo que Ele vai fazer no futuro. Aleluia. Conheça Deus para você saber qual é o teu passo, porque quando eu conheço, eu sei que eu vou ser respaldado por Ele. Quando eu me relaciono, eu sei que Ele está comigo. Por último, pastor, qual é o segredo da vitória? O segredo da vitória dele é aliança. É isso que nós vamos lembrar e relembrar aqui. Esse culto é um culto memorável, um culto simbólico, onde nós vamos falar do sangue, que é o pacto da nova aliança. Ele tinha uma aliança com Deus, e conhecendo a aliança, ele invocou a aliança para o campo de batalha. Por isso que é bom a gente conhecer e ter sabedoria sobre a Bíblia. Porque Deus nos dá várias armas, mas quando a gente entra para o campo de batalha, a gente não usa. Não porque não estão disponíveis, mas porque são desconhecidas. Da igreja. Quando ele vai enfrentar, ele fala assim, quem é esse incircunciso filisteu? Quem já viu eu fazendo casamento, eu sempre coloco esse ponto nos casamentos. Por quê? Porque um casamento é uma aliança que um homem faz com uma mulher. Eu pego essa aliança e falo aqui, ó, tá vendo isso aqui? Você coloca no dedo. Isso aqui é uma aliança externa, que aponta para algo interno. Isso aqui é físico, que aponta para algo espiritual. O que segura o relacionamento não é o que se vê, é o que se não vê. É o invisível. Porque a aliança, para esse povo, nesse tempo, era circuncisão. É por isso que Davi, quando olha, não chama ele de grande guerreiro, não chama ele de matador, fala, ele é incircunciso. Circuncisão, se você sabe um pouco, é quando se arrancava parte do prepúcio do órgão genital masculino para ter uma marca física de uma aliança espiritual e invisível. Então, todos aqueles que eram cortados por Deus, tinham uma aliança com Deus. Então, ele olhou e falou assim, ó, eu fui cortado, esse cara não. Não. Eu fui tratado por Deus, esse cara não. E eu falo assim na aliança, eu falei, tá vendo isso aqui, ó? Circuncisão. Circo vem de aliança, de círculo, cisão, corte que aponta para uma aliança. Davi sabia muito bem disso. Falou, opa, eu fui cortado,
eu fui podado, eu fui tratado por Deus, e esse cara é incircunciso. Pastor, o que isso tem a ver? Não estou entendendo nada. Você entende que quando um marido faz uma aliança com a sua mulher, o que eles estão prometendo ali é: eu sempre estarei do teu lado, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Então a aliança que é feita ali é uma aliança de companheirismo. Eu nunca vou largar o teu lado. Mesmo quando você estiver triste, você vai ter uma companhia na sua tristeza. Porque o homem não pode fazer uma mulher feliz, e uma mulher não pode fazer um homem feliz. Só Deus faz o ser humano feliz. É por isso que quando Deus vê Adão, ele fala assim: não é bom que um homem esteja triste. Ele fala isso? Não, ele fala: não é bom que um homem esteja só. Por que Deus cria a mulher e cria o homem e une os dois? Por causa de companhia. Ele não quer que o homem esteja só, ele não quer que a mulher esteja só. Então nós na aliança, nós celebramos a companhia. Quando eu estou triste, eu tenho ela do meu lado. Quando eu estou feliz, a Anaíne está do meu lado. Quando eu não tinha dinheiro, ela estava do meu lado. Continua não tendo dinheiro, ela está do meu lado também. Estou triste, ela está do meu lado. Estou feliz, ela está do meu lado. Primeiro filho, eu estou do lado. Segundo filho, eu estou do lado. Terceiro filho, eu estou do lado. Quarto filho, eu estou do lado. Por enquanto, Jesus, para aí, Jesus. Sempre estarei do lado. Por quê? Porque a minha promessa é de companhia. Entendendo tudo isso, você sabe por que Davi desce e ele invoca a aliança? Porque quando ele desce, ele vê: olha, tu vem comigo com escudo, tu vem comigo com espada, tu vem comigo com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu tenho uma aliança com Ele. E quando você tem uma aliança com o marido ou com a esposa, você não está mais sozinho. Toda vez que a tua esposa entrar numa luta, essa luta é sua, porque você tem uma aliança com ela. E toda vez que ela tem uma luta, você vai entrar de voadora. Você é o primeiro a colocar o peito aberto na luta dela, porque ela tem uma aliança com você. E a aliança vai requerer que ela nunca esteja sozinha. Eu tenho uma aliança com Deus, então eu não estou entrando sozinho nesta batalha. Não é com o que eu entro na batalha, é com quem eu entro na batalha. Tem alguém que tem aliança com o Senhor aqui? Toda vez que Golias se levantar, invoque a aliança que você tem. Invoque a aliança. Sabe como é que nós invocamos no tempo de hoje? Está amarrado pelo sangue de Jesus. Por que a gente termina os nossos cultos aqui? A vitória é nossa pelo... O que a gente está falando é: a vitória é minha pela aliança que eu tenho com Ele. Porque agora tem uma nova aliança, que é do sangue derramado na cruz do Calvário. Se antes ele invocava para uma marca física que apontava para uma aliança externa, hoje quando o nosso inimigo olha para a gente, sabe qual é a marca da aliança? É o sangue de Jesus, que é apontado lá na última praga do Egito, que ele vai chegar perto da casa para matar, mas ele não mata. Por quê? Porque existe um sangue que mostra: essa casa está aliançada comigo. Não entra aí, anjo da morte. Aquela casa está aliançada comigo. Não entra ali. Quando você tem aliança com Deus, você recebe a proteção dele. Sobe aqui, coral, que eu já estou terminando. Pastor Rocha, irmã Celei, se vocês quiserem posicionar, fiquem à vontade. Ele tem armas, mas você tem Deus. Eu vou repetir isso. O teu inimigo tem tamanho, mas você tem Deus. O teu inimigo tem dinheiro, mas você tem Deus. O teu inimigo tem armas, mas você tem Deus. O teu inimigo tem força, mas você tem Deus. O inimigo vai contra você com algo, e você vai contra ele com alguém. Você vai porque você tem aliança. Pastor, como é que a gente vence os gigantes de hoje? Da mesma forma que Davi venceu. Deixa Deus usar. Até o que você acha que é imperfeição, fala: Senhor, me redime, e usa para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, me dá sabedoria para eu saber fazer as perguntas certas e entrar nas lutas certas. Senhor, me instrui a toda vez que tiver um gigante me humilhando e apontando o dedo na minha cara e tomando espaço na minha vida, a invocar a tua presença. Ele vence, não foi por causa da pedra não, meu irmão. Aquela pedra, o Espírito Santo soprou aquela pedra até chegar na cabeça dele. Mas pastor, ele matou leão, ele matou urso.
Beleza, mas aquela pedra não tinha como acertar a cabeça daquele gigante se não fosse o Espírito Santo pegando com a mão aqui, ó, e levando até o local certo. Porque quando você é ungido, você se torna certeiro. Eu nem vou entrar nisso. Tem muita gente atirando para tudo que é lado. Tem muita gente batendo em muita porta. Pastor, não estou conseguindo oportunidade. Te falta pontaria. Te falta Espírito Santo. Com o Espírito Santo ele vai mostrar, é aquela porta, é aquela pessoa, é aquela palavra, é aquela igreja, é aquele irmão. Quando eu tenho a unção do Espírito Santo na minha vida, eu me torno certeiro. Mas isso fica para uma outra mensagem. Pastor, como é que eu consigo então essa aliança? Se você já entregou a sua vida para Jesus, você já está aliançado com Ele. Mas se você ainda não entregou, hoje, no final desse culto, depois da gente tomar o cálice que simboliza a aliança, nós vamos fazer um apelo. Falar, quem quer aceitar Jesus? E formar uma aliança com Ele. Você vai ter que descer desse monte que você está e vir para o vale. Você vai ter que demonstrar a coragem que Davi teve. Eu desço lá e luto contra ele. Se você quer a proteção e a aliança do sangue de Jesus, você vai ter que ser corajoso e ousado, como Davi foi. Você vai ter que tomar uma atitude de sair de onde você estiver e tomar a decisão de aceitar Jesus. Que o sangue dele e a aliança dele estão prontos para entrar na tua vida.